Olá, muito boa noite. São 8h09. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Hoje, excepcionalmente, não teremos o 4 em campo. O Ponto Final CBN segue nessa cobertura especial do julgamento do núcleo crucial da trama golpista. O ministro Luiz Fux faz a leitura do seu voto numa sessão que já dura mais de 10 horas e a Isa Staciarini está acompanhando, tem mais informações para a gente, faz um resumo do que trouxe o ministro Luiz Fux. Oi, Isa. Dano qualificado. Isa Staciarini, me ouve? Sim, Débora, você nos escuta? Agora sim? Agora sim. Bom, vamos lá, Débora, aqui no momento que eu saí para falar com você, o ministro Luiz Fux acaba de votar para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e golpe de Estado. Então, faltam apenas a análise de todos. Perdão, Débora, estou ao vivo e os colegas estão aqui me passando a informação que estão lá dentro. Fux acaba de absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os 5 crimes. São eles, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Portanto, Fux acaba de absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro por todos esses 5 crimes. Lembrando que antes ele já tinha votado para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e Fux também tinha votado para absolver o almirante ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Agora a sessão foi para um intervalo de 10 minutos, Débora, e aí vai ser retomado com aquela ordem alfabética. Falta ainda ele analisar, votar a condenação ou absolvição do deputado Alexandre Ramagem, do ex-ministro Anderson Torres, do general Augusto Heleno e também do general Paulo Sérgio Nogueira e, por último, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Fux indicou, quando ele pediu esse intervalo de 10 minutos para o presidente Cristiano Zanin, que vai terminar o voto ainda hoje. Portanto, não há previsão de quanto tempo a mais essa sessão pode durar. Lembrando que Fux já vota por mais de 10 horas, Débora. E faltam 5 réus ainda, né? Faltam exatamente 5 réus, né? Ramagem, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Neto. Faltam esses 5 réus. Ele já, na verdade, 4, né? Não, 5, é verdade, 5 réus. Ele já analisou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o delator, o tenente-coronel Mauro Cid. Portanto, esses 3, ele divergiu e, em muitos momentos, né, livrou o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes e votou também para absolver Almir Garnier e para condenar Mauro Cid apenas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Algumas falas importantes de Fux. Ele frisou que não há golpe sem deposição do governo eleito. Também frisou, Débora, em alguns momentos, aquela comparação, né, dos atos do 8 de janeiro com as manifestações de junho e julho de 2013, quando ele citou o movimento dos Black Blocs, que agiram para destruir prédios públicos. Mas aí a gente lembra que naquela época não houve a manifestação de intervenção militar ou pedidos para que as Forças Armadas interferissem no processo eleitoral, algo muito diferente do que foi visto agora nessa tentativa de golpe de Estado. Obrigada, Isa. Vai tomar uma água também, aproveita esse intervalo aí para mexer um pouco, levantar um pouco, mexer as pernas, tomar uma água e ir ao banheiro. Obrigada, Débora, é isso.
Até já, Isa. A gente vai seguir em Brasília, porque a Samantha Klein tem repercussão aí desse voto do Fux, né, Samantha? Sem dúvida, repercutindo e muito já o voto do ministro Luiz Fux pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes. É claro que já está subindo aqui nas redes sociais e nem poderia ser diferente, tanto pessoas favoráveis quanto os contrários, né? A oposição ao ex-presidente. Peguei aqui uma rápida avaliação com o advogado Paulo Bueno, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a defesa se dá por 100% satisfeita. O voto do ministro Luiz Fux foi altamente detalhado, acolhendo as teses da defesa, portanto, muito satisfeita, ainda que seja um placar estimado em 4-1 por essa absolvição. Isso é o que se fala internamente como uma previsão para este placar em termos de absolver ou condenar os réus, mas é claro que isso a gente vai ver somente na sexta-feira. Ainda em termos de repercussão nas redes Opa, perdemos o contato? Perdemos. Oi, Samantha. Estou de volta? Sim. Pode continuar. Estou de volta? Sim, tá sim, Oi, Samantha. Carol, me escuta? Ai, certo. Eu acho que tem um leve delay. Certo. Bom, os apoiadores de Bolsonaro também estão falando aí de Fux o dia inteiro nas redes sociais. A gente tem aí uma avaliação também do líder da oposição na Câmara, o deputado Coronel Zucco, que falou sobre o voto do ministro Luiz Fux e também pediu anulação de todo o processo. Gente, essa voz ao fundo é a voz do ministro Fux. E ele declarou incompetência absoluta dessa turma. Nós temos que entender o que foi dito aqui. Esse julgamento tem que ser anulado hoje. O ministro Fux está analisando juridicamente que o julgamento tem que parar. Já adiantou, inclusive, que gerará questionamentos à segurança jurídica, ao cerceamento de defesa, a nulidade processuais, a ausência de imparcialidade, a ausência de prevenção do relator. Fux falou em nulidade de todos os atos tratados aqui. O próprio Zucco acabou de sair daqui um pouquinho antes de terminar ali a argumentação do ministro Luiz Fux. E aí questionei ele disse, estou muito feliz, não poderia ser diferente, ainda que seja somente um voto até o momento por Bolsonaro, está absolvido em todos os crimes e isso pode trazer consequências futuras. Foi o que ele manifestou. Já do lado de pessoas que são contrárias à absolvição de Bolsonaro, o líder do PT, Lindbergh Farias, por exemplo, afirmou que nesse julgamento, Fux foi favorável a condenar os bagrinhos, fazendo uma menção a peixes pequenos, aqueles que contam pouco na cadeia alimentar, e vê aí uma absolvição aos peixões, como ele acabou considerando. Inclusive estava por aqui no julgamento, alguns parlamentares também estão acompanhando, inclusive ele se revezando um pouco, considerando aí que esse voto de Fux já tem mais de 9 horas. Com vocês. Obrigada, Samantha. Débora, dá para a gente relembrar aqui alguns trechos importantes do voto do ministro Fux. Uma mudança no entendimento que ele vinha adotando até aqui, né? Porque vinha votando pela condenação de centenas de pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro, mas hoje o Fux disse que não se pode aceitar a pretensão de se imputar ao réu, no caso o Bolsonaro, né, a responsabilidade por crimes cometidos por terceiros no dia 8 de janeiro, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. Disse também que culpar Bolsonaro por golpe de Estado abriria precedente perigoso para a responsabilização de políticos. Diz que seria um precedente perigoso a responsabilização penal de agentes políticos com base em alegações genéricas de abuso de suas prerrogativas e de ingerências indevidas nas funções dos outros poderes. Também disse que os ataques de Bolsonaro às urnas não configuram tentativa de abolição do Estado democrático de direito, ainda que se possa fazer questionamentos, né, contra a regularidade do sistema de votação ou acusação aos membros de outros poderes. Essa defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva.
Também disse que não há, na avaliação de Fux, que não há provas de que o Plano Punhal Verde e Amarelo foi apresentado a Bolsonaro, e também entende que não há provas de que a minuta do golpe teria também chegado ao conhecimento do então presidente. Alguns dos argumentos, portanto, aí do ministro Luiz Fux para votar pela absolvição de Jair Bolsonaro em todos os crimes de que ele é acusado, Débora.